Bom dia a todos. Bom, primeiramente agradecer aí a presença, né, a disponibilidade de todos vocês aí que disponibilizaram, né, uma horinha aí da sua manhã para nos acompanhar. Eu sou o Vitor Pedroso, sou sócio da Grant Thornton. Eu tenho aqui comigo também os colegas e convidados que aceitaram para participar conosco aqui, engrandecer o nosso evento. Alessandro, ele é diretor de compliance da Visa. Seja bem-vindo, Alessandro. Obrigado, prazer. Também temos o Felipe Magliarelli, do KLA, que é advogado associado do KLA, sócio do KLA. Tudo bem, Felipe? Tudo bem, bom dia. E, por fim, aqui também temos o Onasi Farias, que também é da Grant Thornton. Tudo bem, Onasi? Ei, Vitor, é um grande prazer estar aqui com você nessa mediação, com o Alessandro Tulli e com o Felipe Magliari, para que nós possamos aí conversar sobre um tema tão importante como nós estamos aqui dispostos, né, sobre os crimes financeiros. Com certeza, né? E aí, né, só para que a gente possa apresentar para todos aqui hoje, o nosso webinar vai ser combate a crimes financeiros no setor privado, né? Então, por isso que nós temos aqui esses especialistas, né, para poder falar um pouquinho sobre o tema, né? Então, a gente tem aí, né, tanto do ponto de vista de consultoria, tanto do ponto de vista do legal e tanto do ponto de vista de dentro das empresas, né, que principalmente é onde acontece, né, e onde você ali tem que trabalhar mais preventiva, né, e trabalhar dentro do seu dia a dia, né? Então, bom, para a gente começar aqui, Felipe, eu queria fazer a primeira pergunta para você, né, e deixar você bem à vontade aí também para se apresentar, falar um pouquinho sobre você, mas começar com a parte do legal, né? Então, quando a gente fala em crimes financeiros, existe uma infinidade de crimes previstos em diversas leis. Você poderia dizer para a gente quais são os principais crimes financeiros e né, os principais crimes financeiros ao qual as empresas estão expostas, ou ao menos o que tem gerado maiores debates nos últimos anos? Seja bem-vindo, Felipe. Obrigado, Vitor. Obrigado a todos. Bom dia. Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade de discutir um tema que me desperta muita atenção. Eu, como advogado criminalista, sempre fui desde sempre. Isso me desperta todos esses temas dos crimes financeiros e empresariais. É o que eu mais atuo, que eu mais aí me dedico bastante nesse tema. Então, assim, eu fiquei muito feliz pela oportunidade aí de discutir um pouco mais, ainda mais nesse tempo de pandemia, né, em que a gente tem visto um aumento significativo de algumas fraudes. Então, obrigado a todos. Bom, eu sou sócio no KLA, nas áreas de compliance penal empresarial, e dentro do penal empresarial e da minha história toda, no passado, aí eu tenho acompanhado bastante o desenvolvimento aí dos crimes financeiros. Tem vários, mas só para não me alongar, eu queria dizer primeiro que toda atividade empresarial Não sei se travou aqui para mim. Eu acho que o Felipe travou. Vamos ver se ele volta. Eu acho que ele travou. Não sei se ele vai cair. Bom, mas... Então, eu vou pular a pergunta do Felipe, né? Então, enquanto o Felipe está acertando para poder voltar e se unir conosco. Bom, Alessandro, então eu vou aproveitar aí toda a sua experiência, né, para falar um pouquinho sobre esse tema que é tão importante, né? Então, eu queria ouvir um pouquinho em termos práticos, né? Quais são os principais elementos geralmente adotados pelas empresas para a prevenção de fraudes de crimes financeiros? Seja bem-vindo. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade, pelo convite, me sinto honrado. Agradeço a Grant Thornton, a KLA, os colegas. É sempre um prazer interagir com vocês. Eu tenho uma experiência no mercado financeiro. Eu comecei... Olá, desculpa, gente. Eu tive minha internet deu uma leve caída aqui. Felipe voltou. Bom, Felipe, de novo, vocês querem passar a continuar? palavra para o Alessandro. Mas volta para você, Felipe. Vamos lá. Tá bom. Alessandro, vamos... Desculpe, pessoal. Tá aqui com o Felipe. Não tem problema. Mas eu estava falando que toda empresa tem risco, e risco que tem que ser mitigado, inclusive risco
de natureza penal aí, de se envolver eventualmente numa investigação, seja por um crime que tenha sido praticado para favorecer ou até contra a empresa, mas o fato é que a gente viu na pandemia que os riscos ficaram um pouco aumentados, aí as pessoas em home office, utilizando dados pessoais das suas casas. Então, acho que é um período aí em que colocou os programas de compliance em prova, aí, né? Como está ativo mesmo o home office, como engajar alta cúpula, apesar de um tempo em que as empresas ficaram mais voltadas à sobrevivência, enfim, passar por aquele turbulência. Mas, falando dos crimes, eu acho que são vários, eu vou citar alguns que eu acho que são os mais importantes, o que tem gerado mais debate, ou que tem a maior relação com as empresas, né? Então, acho que lavagem de dinheiro é o principal, não deixaria de falar, foi aí o que mais visto na Lava Jato. Temos aí debates legislativos para alterar a lei de lavagem, com novas, até para aumentar as pessoas e empresas aí obrigadas. Tivemos regulamento novo do Bacen no começo do ano, justamente para medidas de PLD. Teremos ano que vem nova avaliação do Brasil pelo GAFI, e também tem toda uma discussão sobre a possibilidade de responsabilidade penal por omissão da pessoa que é obrigada a reportar operações suspeitas e acaba não reportando. Então, tem muita coisa borbulhando de lavagem, eu acho que é o principal dele. Eu falaria na sequência sobre estelionato e fraudes em geral, eu acho que é muito comum também, infelizmente, nas empresas. Eu tenho visto que se multiplicou bastante durante a pandemia, principalmente com o uso de novos meios e ferramentas tecnológicas. Tivemos uma alteração importante aí no pacote, na lei anticrime, né, que entrou em vigor no ano passado, e ela mudou antigamente para a polícia, as autoridades, para investigar estelionato, elas não precisavam de nenhuma iniciativa da vítima. Hoje, as autoridades precisam que a vítima consinta, precisam que a vítima dê autorização expressa para que aquele crime seja apurado, e esse prazo é de 6 meses contado a partir da data em que se soube a autoria do crime. Então, o que mudou isso para a empresa é que, antigamente, se fazia investigação, descobria-se e fazia investigação, e não havia um prazo aí, ninguém se preocupava com prazo, caso fosse necessário reportar às autoridades, na esfera policial, na esfera criminal, e hoje nós temos o prazo de 6 meses, né? E, senão, esse fato não é investigado. Então, mudou bastante, eu acho que colocou aí mais um fator de pressão nas investigações relacionadas a fraudes e estelionato, né? Eu falaria de evasão de divisas, que é justamente você fazer câmbio não autorizado para remeter dinheiro para o exterior, fora do câmbio oficial, né? Ou manter dinheiro no exterior sem declará-lo às autoridades, aqui no caso a Receita, né? Então, federal. Então, é um crime também que foi muito comum, foi muito comum em épocas de crise no Brasil. Então, tinha muitas pessoas que recebiam dinheiro lá fora ou mantinham dinheiro lá fora. E nós viemos aqui e veio no Brasil a tão sonhada anistia em 2016, depois renovada em 2017, em que houve uma anistia de crimes da evasão e crimes correlatos, né? Uma vez pago o tributo e a multa lá que foi pactuado. Acho que é importante, acho também importante para bancos, corretoras de câmbio. No passado era ainda hoje, mas é uma prática ilegal comum usar a operação dólar cabo, que acaba sendo uma compensação. Alguém deposita em reais no Brasil e alguém deposita em dólar lá fora para não passar pelo controle, então, oficial. Eu mencionaria a gestão temerária e fraudulenta, no caso das instituições financeiras. Então, é um crime específico para a instituição financeira, mas o problema delas é o seguinte, né? O que é uma gestão que o crime para ter ato de gestão temerária ou fraudulento. E o que é uma gestão fraudulenta? A lei não diz. O que é uma gestão temerária? A lei não diz. Fraudulenta, a gente sabe que é fraude, pode pegar lá dos conceitos dentro da lei tributária, né? O Código Tributário fala do que é fraude, tem algumas regulamentações do que pode ser fraude, a gente pode trazer. Fraude é mais fácil. Agora, temerário, o que é algo temerário? Né? E é um crime que todo mundo teme, porque é muito subjetiva.
análise, né, e a classificação. Contando um caso rápido aqui, para não nos alongar, mas teve um caso muito famoso de gestão temerária de um banco importante, que estava passando por um período de crise aí, de atingir o mercado, e ele soltou uma campanha dizendo: aqui todo cliente é especial, e passou a dar automaticamente aí um pequeno valor aí de crédito especial na conta, e obviamente que a empresa foi fiscalizada e até gerou denúncia criminal contra os gestores por achar que eles geriram temerariamente, porque você não pode conceder, né, linha de crédito de forma indiscriminada. Mas o fato é que foi um sucesso, né? O fato é que foi um sucesso, e o banco estourou, explodiu no mercado. Então, assim, até hoje a gente pergunta o que é temerário e o que não é, né? E de repente algo arriscado que é do negócio pode ser temerário, pode não ser, né? E o crime também não pressupõe prejuízo. Então, também é algo também que às vezes você toma uma conduta mais arriscada, que a gente sabe que às vezes vai muito apetite do negócio, e porque é um sucesso, né? Então, assim, é um crime que as instituições financeiras temem muito. E acho que, por fim, eu falaria do insider trading, porque a gente tem visto um número crescente, que nada mais é, para quem não está habituado. Insider trading é você utilizar uma informação privilegiada decorrente de uma decisão que ainda não foi uma decisão econômica, administrativa, que não foi ainda divulgada no mercado. Então, é você se valer dessa informação para comprar e vender ação, ou divulgar para terceiro, né? Então, é aquela ideia de que todos os investidores precisam ter o mesmo espaço, a mesma oportunidade de comprar e vender ações. Então, quem se vale de uma informação antes que o mercado fique sabendo, comete esse crime. Tivemos um crime aí, uma ação penal famosa de duas empresas grandes que tiveram cujos os representantes tiveram envolvimento em insider trading, e é um crime que a CVM tem batido muito em cima disso, muito desses crimes, né? E eu acho que essa época de pandemia nós tivemos uns burburinhos aí de manipulação de mercado, essas questões todas envolvendo. Eu acho que época de pandemia, controle das informações sigilosas tem que ser redobrado, justamente para evitar o insider trading. São essas as minhas colocações iniciais. Fico à disposição para eventuais perguntas, pessoal. Legal, Felipe. Muito obrigado aí. Muito, muito interessante, né? Principalmente agora com o advento de criptomoedas, né? Eu acho que a questão de crimes financeiros, ela está cada vez mais saindo só de ser um tema de empresas financeiras e passando a ser um tema, né, de todas as empresas, né, do mercado. Então, acho que muito legal a sua explanação aí. Obrigado. Muito claro, né? Muito, muito objetivo. Muito obrigado. Bom, Alessandro, eu tinha te feito uma pergunta, mas eu vou repetir, né? Porque eu te fiz a pergunta, aí você ia começar a falar e aí eu voltei para o Felipe para ele não perder o fio da meada. Sem problema. Mas eu repito a pergunta novamente para os nossos espectadores, né? Então, aproveitando, né? Até pegando um gancho aí, muito do que o Felipe falou. Em termos práticos, quais são os principais elementos geralmente adotados pelas empresas para prevenção de fraudes e crimes financeiros? Você pode explicar um pouquinho, né? Não sei se você pode falar um pouquinho do seu ambiente, né? Obviamente sempre guardando a confidencialidade, mas trazer um pouquinho para a gente do dia a dia, de como que isso se encaixa aí muito no que o Felipe acabou de explicar para a gente. Muito obrigado, seja bem-vindo. Perfeito, obrigado mais uma vez. O Felipe ilustrou excelentes exemplos, excelentes crimes, né? Nenhum crime é excelente, mas excelentes exemplos que vão nortear aqui nossa discussão. Então, eu queria iniciar, assim, fazendo essa abertura. Eu venho do mercado financeiro, comecei minha carreira em uma administradora de cartões de crédito, passei por bancos multinacionais e bancos nacionais também, e atualmente atuo na área de meios de pagamento, né? Eu vou trazer aqui uma visão não da empresa onde eu trabalho hoje, mas tentar passar uma visão um pouco mais generalista desse setor, né, de meios de pagamento e mercado financeiro, quando se fala em crimes financeiros, né? E ilustrando o que o Felipe trouxe de lavagem de dinheiro, evasão de divisas, eu entendo que não exista, em termos práticos, uma fórmula mágica, uma fórmula única, ou uma bala de prata, como muitos gostam de dizer, para prevenção. Mas eu gostaria de destacar 4 aspectos que eu acho que funcionam muito bem quando se fala ou em instituições financeiras ou instituições de meios de pagamento, né? O primeiro deles, e mais importante, e aí não é puxando sardinha para a área onde eu atuo, a área de compliance, mas tem tudo a ver,
é que as empresas tenham, de fato, uma governança sólida. Elas precisam ter aparatos de prevenção à lavagem de dinheiro, uma equipe de compliance forte, com independência, com aval da alta administração, para que possam proteger as suas instituições, né? Existe uma frase que, às vezes, uma crase faz toda a diferença, e escuta-se muito que a área de compliance ela não precisa, ela não está para servir a alta administração, né? Ela não está à disposição da alta administração, ela está ali para ter apoio da alta administração. Então, qualquer área de compliance em uma instituição financeira, em qualquer instituição, ela precisa ter aval da alta diretoria, né? E esse é o primeiro aspecto. Então, a área de compliance precisa ter independência, principalmente a área de prevenção à lavagem de dinheiro, as áreas de fraude, precisam desenvolver seus trabalhos com total isenção e independência das áreas de negócio para que possam apontar falhas, apontar riscos e prevenir as suas instituições, né? Esse foi o primeiro aspecto que eu acho muito relevante, né? Uma governança sólida, uma estrutura de compliance madura, efetiva. O segundo aspecto é que essas empresas tenham efetivamente uma cultura de conhecer o seu cliente, né? O que nós chamamos de KYC, Know Your Customer, ou Know Your Employee. São três, inclusive, Ks que nós chamamos, né? Conheça seu cliente, conheça seu parceiro, conheça seu empregado, né? São fundamentos que você precisa ter para proteger os seus ativos, né? Para que a sua empresa, a sua instituição não seja envolvida em crimes financeiros, que o seu cliente ou o seu parceiro não use os subterfúgios para envolver a sua instituição num crime financeiro, como uma lavagem de dinheiro, uma ocultação de bens, uma fraude, uma evasão de divisas, uma fraude fiscal, tá? Então, essa cultura de efetivamente conhecer o cliente é muito importante. Não basta ter cadastro do cliente. Cadastro é diferente de conhecer o cliente. Eu posso ter um excelente cadastro dos nossos clientes, parceiros, fornecedores e empregados, mas não conhecê-los efetivamente. Então você precisa ir a fundo e conhecer com quem você está lidando, né? Se essa pessoa, ela de fato atua onde diz atuar, se ela de fato tem os recursos que ela fala ter, se esses recursos têm origem lícita, se a atividade financeira dela condiz com a movimentação que ela apresenta, os volumes são compatíveis, a região onde ela atua é compatível, a história está casando. O seu parceiro também, é necessário você identificar se o seu parceiro de negócios, um fornecedor de serviços ou um grande cliente, ele de fato é quem alega ser, né? Então, conhecer o seu cliente, conhecer o seu funcionário, o seu parceiro, é o segundo pilar que eu coloco aqui como de grande importância. O terceiro pilar, onde eu também gostaria de reforçar grande importância, é a adoção de uma abordagem baseada em risco, né? As empresas precisam calibrar as suas estruturas e analisarem as suas operações, os seus clientes, os seus produtos baseados em risco. O que é isso? Para muitos isso é um termo ainda pouco conhecido, mas é você priorizar, né, colocar mais esforços, colocar mais atenção naquelas atividades, clientes ou produtos que lhe tragam mais risco, né? Até aquela frase, fala, na fuga das tartarugas, corra e pegue primeiro as maiores, né? Então, exato, aquele que lhe apresenta mais risco deve ser priorizado. Você vai alocar mais recursos nos produtos de maior risco, nos clientes também de maior risco, ou nas regiões de maior risco, e você vai colocar num segundo momento aqueles que lhe trazem menor risco. Você não vai deixar de olhá-los, mas você vai olhá-los num segundo momento. Você prioriza aquele que pode ser mais danoso para a instituição, né? E, por fim, o quarto elemento que eu gostaria também de ressaltar, né? De novo, não há uma solução mágica, mas são elementos que ajudam a qualquer empresa, né? O quarto seria a adoção, né? Ter mecanismos de monitoração. Ou seja, você, quando traz um cliente novo, você faz toda uma investigação, um screening sobre esse cliente, sobre esse parceiro, você conhece esse parceiro, esse cliente na entrada, né? Você pode barrar esse parceiro, pode recusar o relacionamento com um determinado cliente, mas a partir do momento que você coloca esse cliente para dentro, a sua diligência, a sua due diligence, o seu screening não para por ali. Você tem que fazer a monitoração do relacionamento com esse cliente, esse parceiro, ao longo de todo o relacionamento, né? Ao longo de toda a vida, de toda a parceria dele com a instituição. E, para isso, as instituições precisam ter mecanismos robustos antifraude, de prevenção à lavagem de dinheiro, para verificar se aquele comportamento do seu cliente ou do seu parceiro está compatível,
né? Um determinado cliente de varejo entrou com uma renda baixa e pediu um limite baixo, de repente ele começa a adotar um comportamento um pouco suspeito, com volumes muito altos ou recorrências fora do normal, transações feitas na madrugada ou em regiões de risco ou com pessoas de risco, outros clientes ou outros parceiros de ramos de alto risco. Então, a empresa tem que ser capaz de detectar essas transações, esse comportamento transacional do seu cliente, do seu parceiro, para, primeiro, verificar se aquilo de fato é irregular. E se de fato for irregular, que sejam feitos reportes às autoridades, né? Ao COAF ou aos reguladores respectivos da sua indústria de atuação. Então, por fim, eu gostaria de fechar que a colaboração com as instituições de supervisão, com os reguladores e com as autoridades é fundamental. E para isso você precisa, primeiro, conhecer o cliente, ter autonomia para fazer isso e ter mecanismos de detectar. Então, são esses 4 pilares que eu gostaria de reforçar desde o início. Obrigado, Alessandro. E você falou uma coisa muito interessante, né? Não existe one size fits all, né? O que existe é boas práticas, o que existe é você entender quais são as ferramentas, os mecanismos possíveis para te ajudar, né, a identificar ou, eventualmente, endereçar determinados riscos dentro da sua operação, né? Então, foi uma aula aí, consultoria grátis para quem entrou no webinar aí, realmente as empresas aí, as pessoas que trabalham nas empresas agradecem, com certeza. Ô, Nazi, vamos lá, agora acho que falando um pouquinho mais do dia a dia das pessoas, né? Eu acho que também, né, é interessante que quando a gente fala de crimes financeiros, quando a gente fala de questões fraudulentas, a gente não está falando só das empresas, a gente está falando das pessoas no seu dia a dia, né? A gente ouve todos os dias falar aí sobre, né, fraudes financeiras que acabam impactando, né, a economia brasileira, né, dentro das suas classes e acaba impactando o dia a dia das pessoas, né? E aí, né, Onasi, com menos dinheiro físico, vamos dizer assim, circulando nas ruas, o que a gente observa é o quê? Um aumento dos negócios realizados via celular e pagamentos feitos pela internet, né? Então, você paga pela internet ou paga pelo celular, ali pelo aplicativo. Como que você, na sua visão, você entende aí que as pessoas podem se prevenir, né, ou as empresas podem se prevenir de ilícitos financeiros nessas hipóteses? Obrigado, seja bem-vindo. Muito obrigado, Vitor, pela pergunta, né? Ela é bem pertinente, né? Depois da gente ter uma aula aqui com o Felipe, né? E a gente vê aí as melhores práticas e a consultoria grátis do Alessandro, né? Eu venho aqui porque eu sou um apaixonado, né, por essa temática, né? Durante todo o tempo que eu trabalhei, né, como delegado da Polícia Federal, eu pude observar, investigar e aprender, né, mecanismos relacionados aos crimes financeiros, né, e principalmente aqueles que se utilizam dos crimes financeiros e com o produto desse ilícito terminam aí produzindo, né, ou oferindo vantagens com a lavagem de dinheiro, né? E até quando o Felipe trouxe aqui alguns exemplos de crimes financeiros, né? É claro que a gente não pode falar sobre todos eles porque o tempo é curto, né, Felipe? A gente verifica primordialmente que os crimes financeiros propriamente ditos no Brasil são de atribuição, né, de investigação pela Polícia Federal e de persecução penal por parte do Ministério Público Federal e julgamento pela Justiça Federal, né? É claro que nem todos os crimes de lavagem de dinheiro possuem como antecedente aí os crimes financeiros, mas esses sim são crimes que realmente, quando ocorrem, eles causam bastante prejuízo. E aí, falando, né, nos tempos de pandemia, onde as pessoas têm ficado mais reclusas em casa por conta aí do isolamento social, né, o que a gente verifica, Vitor, é que o potencial, né, dessa nova era digital, né, trouxe muitos avanços tecnológicos, né, mas, ao mesmo tempo, trouxe também conotações que são sinistras, né? Os próprios criminosos hoje, né, diferentemente do passado, né, eles estão adotando novas tecnologias e estão prontos para se infiltrar nas menores brechas que eles encontram, né? Principalmente brechas essas de segurança da informação, brechas essas que estão muito intimamente relacionadas aos crimes cibernéticos, né? E crimes cibernéticos voltados a crimes financeiros, né?
aonde aí nós temos aí um viés muito grande, né? Principalmente para lavagem de dinheiro, utilizando essas novas tecnologias. Né? Portanto, hoje, né, as abordagens tradicionais, baseadas em monitoramento de transações, né, elas estão muito desatualizadas. O que a gente vê, né, que essa regra de comportamento estatístico, né, com essas ferramentas parametrizadas, elas têm um alto índice de falsos positivos, né, que chegam a mais de 97%, né, muitas vezes aí, de problemas. Né? E o que termina acontecendo? Como que as pessoas, né, físicas e pessoas jurídicas podem se prevenir? Evidentemente, utilizar-se desses instrumentos, né, seja o smartphone, seja o notebook, seja o acesso à internet, com mais segurança, né? Evitar aí abrir e-mails, né, com aquele famoso phishing, né, com aqueles programas maliciosos que visam roubar a identidade da pessoa, visam roubar os dados das pessoas para o cometimento desses crimes, né? Muitas vezes até subtraindo valores das suas contas, utilizando os dados da pessoa de forma fraudulenta. Né? E no que diz respeito às empresas, né, as empresas precisam adotar, né, ferramentas que se utilizem mais de inteligência artificial e aprendizado de máquina. Para quê? Para que esse aprendizado de máquina possa, com as fraudes, entender quais são os mecanismos que hoje os criminosos estão se utilizando para reconhecer essas brechas e praticar esses crimes. Né? Como o próprio Felipe, como o próprio Alessandro, desculpa, como o próprio Alessandro falou, né? Ele colocou ali os 4 pilares e ele colocou, poxa, nós precisamos, enquanto empresas, né, analisar as transações realizadas pelos nossos clientes. Essas transações são compatíveis com o perfil do nosso cliente? Essas transações trazem riscos para nossas empresas? Porque se elas trouxerem riscos e o próprio programa, né, o próprio software de gerenciamento de risco identificar, ele vai gerar um alerta e, por via de consequência, vai ser possível a instituição, a empresa analisar melhor e reportar às autoridades para que possam fazer as investigações, para que possam fazer a coibição desses ilícitos. E, ao mesmo tempo, a empresa vai estar se precavendo de, eventualmente, não estar em conformidade com a legislação. Então, nesse contexto, o que nós devemos fazer? Nós devemos também estar antenados que a possibilidade de celeridade e de melhorias com o uso da internet, com o uso das novas tecnologias, também abre brechas grandes para que os criminosos possam praticar crimes, lesar tanto pessoas físicas como pessoas jurídicas. Né? E quando se fala em crimes financeiros, geralmente o impacto, né, dessas lesões, elas são grandes e afetam diretamente o caixa das empresas e muitas vezes afetam de maneira muito grave as pessoas físicas. Viu? Então, assim, nós temos que ficar bastante atentos aí, principalmente quando nós fazemos as operações em casa, não utilizarmos aí redes públicas para fazer transações financeiras, né? Não utilizarmos aí, não abrirmos e-mails desconhecidos e clicarmos em link que possa inserir, né, programas maliciosos, espiões dentro dos nossos equipamentos móveis. Essas, em linhas gerais, né, as precauções que as pessoas físicas e pessoas jurídicas, né, empresas e companhias podem utilizar. Bom, muito obrigado, Nazi. E muito, né, muito interessante isso, porque a gente fala assim, o mundo está evoluindo, né? O mundo as coisas estão evoluindo tão rápido e a gente não consegue também, né, prestar atenção que também o criminoso, aquele que utiliza a ferramenta para cometimento de fraude, ele também está evoluindo. Ele tá aprimorando, né, as ferramentas dele, né, os métodos dele de cometimento de fraude. Então, se as empresas também não acompanharem, não entenderem, se as pessoas não se conscientizarem da importância de você
né, está sempre em processo de aprimoramento ali para poder entender melhor as ferramentas, entender como o cometimento de fraudes ele também tá evoluindo, você não vai conseguir criar mecanismos para endereçar riscos, para eventualmente até identificar ilícitos antes que eles possam causar algum tipo de estrago dentro das empresas, né? Pessoal, a gente está aqui, eu estou recebendo algumas perguntas, então vocês fiquem à vontade aqui para continuar mandando perguntas, a gente ainda tem tempo aqui, então eu vou aproveitar algumas perguntas que eu já estou recebendo aqui para, né, fazer aqui aos colegas, e agora quem sabe faz ao vivo, né? Agora a gente vai pegar aqui, o pessoal está tirando de dúvida, a gente vai passar aqui para os nossos participantes, né, para os nossos painelistas, para que eles possam também falar um pouquinho. Então, vocês fiquem à vontade aqui no Q&A, né, para poder fazer suas perguntas, eu estou recebendo aqui, e eu vou aproveitar o gancho que o Onasi falou para fazer uma das perguntas que eu recebi aqui, né, que é relacionado a questões de fraudes, né, no âmbito aí da segurança da informação, né? E eu vou fazer essa pergunta aqui, aproveitar, né, toda a experiência do Felipe aí e do Alessandro depois também, então, Felipe primeiro, depois Alessandro, para poder, né, ajudar a gente a esclarecer esse tema, né? Então, a gente tem assistido muitos ataques, né, recentes de ransomware, né, empresas que têm feito até pedido de resgates em criptomoedas, né, principalmente nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil a gente tem visto alguns casos também recentes aí, né, de ataques que criptografam dados, enfim, e que acabam, né, gerando algum tipo de prejuízo. Por que os criminosos hoje estão preferindo receber em moedas digitais, Felipe? E depois Alessandro, né? Quais seriam os riscos para as empresas quando do pagamento do pedido, né? Porque fica aquela história, pago ou não pago, né? Se eu pagar, eu não tenho certeza que eu vou receber os meus dados de volta, porque eles não serão descriptografados, né? Se eu não pagar, eu também corro o risco de perder minha operação. Qual que é a solução aí, Felipe e depois Alessandro? Vocês podem contribuir aí. Obrigado de novo pela presença de vocês. Obrigado pela pergunta. Eu acho a pergunta excelente. Eu penso que, assim, as criptomoedas, primeiro que tem toda uma discussão das criptomoedas, do que elas, se elas são moedas, se elas são... a gente não tem ainda há quem diga que é um título ao portador, moeda não é, no fim, de qualquer forma, elas não são emitidas por um órgão oficial, não são reconhecidas por nenhum Estado como se fosse algo que tenha lastro, que tenha moeda. Então, simplesmente algo que é recebido só na esfera privada e se relaciona aí no âmbito peer-peer. Então, primeiro que tem toda essa novidade que a gente precisa saber lidar com ela. E acho que a questão toda da pergunta por que eles têm utilizado em criptomoedas, acho que, de fato, nas criptomoedas prevalece aí o anonimato, né? Então, assim, você consegue garantir o anonimato, né? Você, muitas vezes, ela é utilizado na Deep Web, né, para comercializar produtos ilícitos. Então, houve na Lava Jato, houve uma fase lá que só se dedicou a desbancar o esquema de lavagem de dinheiro usando criptomoedas, Bitcoin no caso, né? Então era uma forma de receber a propina via Bitcoin no exterior. Então era uma forma, nem sei se seria evasão de divisas, porque não é nem moeda, não tem nem controle cambial disso. Então não sei nem se seria crime de evasão de divisas, que é um novo tempo a discutir. Mas o fato é que pode ser usado para lavagem, por conta do anonimato, por conta justamente de não ter uma fiscalização de um órgão, não ter não ter um controle, né? Eu acho assim, há quem diga que sustente que as operações, mesmo em criptomoedas, elas não são 100% isentas de serem rastreadas, então há uma rastreabilidade, mas ainda tem essa possibilidade do anonimato, e é algo novo, as autoridades estão aprendendo a lidar com ela. Então eu vejo por esse lado porque as novas formas de criminalidade têm impedido, né, justamente o resgate em criptomoeda, uma forma de de lavar ou de ficar ileso do crime que eles praticaram. Eu acho assim, é algo novo, e eu acho que muitas vezes a gente não pode demonizar o meio pelo qual você pratica o crime, né? Eu acho que pode ser um erro a gente só olhar a criptomoeda como um meio de praticar crime. Porque, por exemplo, muitos crimes são obtidos para se obter dinheiro, para se obter vantagem econômica, ou por meio de paga em dinheiro. E nem por isso a gente demoniza o dinheiro, nem por isso a gente acha que o dinheiro é algo criminoso, né?
Então, é só um meio de se praticar o crime. Então, eu vejo com, assim, a gente tem que ter um pouco de cautela e abrir um pouco os olhos. Não estou dizendo, acho que o risco de criptomoedas existe de fato, acho que é algo complicado, mas eu tenho visto, inclusive no escritório, um esforço das corretoras em estabelecer programas de compliance, em fazer política de know your client, e de fazer, inclusive, no começo, nós tivemos até um caso curioso obviamente que não são entidades, não são empresas obrigadas, porque no criptomoedas não é regulado. Mas quando aparecia caso de lavagem clássica, nós tivemos 2 vezes que reportar para o COAF, e no começo a gente não tinha nem como cadastrar no sistema. Mandamos por ofício, por carta, né? Porque o COAF não dava, não tinha como fazer, hoje já tem. Então, assim, você vê, mesmo sem a obrigatoriedade, as corretoras já se mobilizavam para dar seriedade, para dar confiança nas aplicações, e já reportavam, mesmo não sendo obrigados. Então, eu acho que isso, fazendo essa coisa, balanceando, né, essas 2 visões. E acho que só para terminar, uma caso curiosa que eu queria compartilhar com vocês é que antes da criptomoeda já existia, né, essas moedas no âmbito virtual, em jogos de computador, né? E eu já vi um caso muito curioso. Na verdade, atuamos pela empresa, mas a empresa que fornecia o jogo foi oficiada porque alguém tinha dado golpe, né, uma fraude dentro do jogo, para desviar a moeda virtual do jogo. E daí houve uma investigação policial para apurar e queria saber quem era aquele usuário, porque um aplicou golpe no outro. Ou seja, você vê, as fraudes elas caminham a passos largos, e os fraudadores eles são muito hábeis em utilizar os novos mecanismos de tecnologia, e as autoridades, acho que todos nós precisamos caminhar no mesmo passo para que a gente possa entender essa nova realidade e possamos nos resguardar desse tipo de prática. Quer comentar também, Alessandro? Sim, primeiro eu já agradecer o Felipe aí, mas, Alessandro, pode ficar à vontade, tá bom? Obrigado. Eu estou bem alinhado com o Felipe. Ele destacou aqui alguns aspectos que já estavam aqui na minha lista aqui. E, de fato, acho que no Brasil, primeiro, a gente tem que considerar as criptomoedas como um futuro, né? E isso é um futuro inexorável, né? Não tem como voltar atrás. Mas o que precisa se adotar, principalmente no Brasil, são cautelas, né? Eu diria que no Brasil nós temos uma insegurança, principalmente por não ser regulado atualmente, né? O Banco Central já vem demonstrando iniciativas de regular as criptomoedas, o que eu acho muito positivo. Inclusive, o Banco Central já vem sinalizando a intenção de criar uma própria criptomoeda no Banco Central, uma CBDC, Central Bank Digital Currency, o que também acho brilhante, porque já existe em alguns outros países do mundo. E nós temos que nos adaptar a esse novo panorama, né, das criptomoedas. Temos que nos adequar o nosso ambiente, a nossa indústria de meios de pagamento e financeira às criptomoedas. E para isso a regulação será muito positiva. Com relação ao apelo das criptomoedas, eu estou justamente alinhado com o que o Felipe falou. O grande apelo é, primeiro, por não ser regulado, o anonimato é a grande vantagem, né, da criptomoeda para os criminosos. Você, em algumas criptomoedas, tem total anonimato e nenhuma rastreabilidade, né? Isso faz com que o criminoso possa movimentar fundos de forma livre, possa extorquir pessoas pedindo a criptomoeda como meio de pagamento. Então, a falta de rastreabilidade e o anonimato são, nesse aspecto, muito complicados para o usuário ou para a sociedade como um todo. E também a liquidez. As criptomoedas hoje possuem um apelo muito forte, estão na moda, vamos dizer assim, ou também estão supervalorizadas, então gera uma liquidez absurda para essas moedas e fazem com que elas sejam as eleitas pelas organizações criminosas. E eu digo que, na minha visão, na minha modesta visão, nós temos meios de usar as criptomoedas de forma segura,
desde que façamos boas escolhas, né? Primeiro, escolher uma boa corretora, uma boa operadora de criptomoedas para você ter a sua carteira de criptomoedas, se for o caso. E o segundo ponto é a adoção de uma criptomoeda estável, uma criptomoeda que tenha lastro, que tenha um mínimo de regulação. É o que se chama no exterior de stablecoins, né? Você tem diversas criptomoedas, mas você tem dentro das criptomoedas as stablecoins, que são as moedas que têm um mínimo de regulação por determinados governos. Você tem rastreabilidade total, então você sabe de quem sai, para quem vai, quando e qual o valor. Então, se existe algum ilícito, as autoridades conseguem rastrear os fundos, né? Seguir o dinheiro, follow the money. E eu acho que escolhendo uma boa criptomoeda ou um bom parceiro para operar com criptomoeda, você mitiga esses riscos, né? Mas, de novo, é uma realidade. A gente não tem como ir contra, né, demonizar as criptomoedas de forma nenhuma. Elas são o novo dinheiro, vamos dizer assim, uma nova forma de pagamento, e nós temos apenas que criar mecanismos para que o uso seja seguro. Bom, perfeito. Acho que eu também estou alinhado aí muito com o que o Felipe falou primeiro e depois o Alessandro trouxe. Não dá para você culpar os meios por conta das fraudes, né? Quem comete fraude são as pessoas, né? São ali os criminosos realmente que se utilizam de meios, se utilizam de, eventualmente, algum tipo de brecha, né? Ou de oportunidade para cometimento de um ato ilícito para poder cometer aquele ato ilícito, né? Não, você precisa o quê? Como o Alessandro disse, você precisa trazer aí mecanismos, né, de regulação, mecanismos de organização para que você consiga, né, eventualmente ajudar as empresas, ajudar as pessoas a não ter esse tipo de problema, né? Você não pode simplesmente ir lá e acabar com porque você não confia naquilo, né? O Onasi também quer contribuir, Onasi, fica à vontade. Vitor, eu vou aproveitar o gancho tanto do Felipe, né, primeiramente, quando ele trouxe aí o exemplo do cadastramento de crimes relacionados à criptomoeda, junto ao COAF, né, lavagem de dinheiro com utilização de criptomoeda, né, Felipe? Realmente, e aí eu vou falar sobre um viés investigativo, né? Primeiramente, um viés investigativo no âmbito criminal e, posteriormente, no âmbito corporativo, né? De fato, Felipe, no passado não muito distante, né, nós tínhamos muita dificuldade aí, né, com relação à rastreabilidade, como bem falou o Alessandro aí, com relação às criptomoedas, né? É claro que atualmente, né, se a gente for falar em criptomoedas aí pelo mundo, né, hoje estima-se mais de 1.500 tipos de criptomoedas, né? E o que termina acontecendo? As investigações, elas não procuram não se atrelar à rastreabilidade da criptomoeda em si, mas sim a rastreabilidade do blockchain, que são mais específicos, né? Então, hoje já nós detemos tecnologia, tanto a Polícia Federal Brasileira como outras polícias ao redor do mundo aí já detêm tecnologia para fazer esse tipo de rastreabilidade, né? Até o momento em que a criptomoeda se transforma em dinheiro físico ou o dinheiro físico se transforma em criptomoeda. Por enquanto, né, enquanto existir a parte de dinheiro físico, né, a gente vai estar sujeito, né, ou vamos ter esses mecanismos. Entretanto, a minha preocupação é quando a gente não tiver mais dinheiro físico, né? O Alessandro e o Felipe, né, devem ter ciência, né, que na Suécia, por exemplo, até 2025 vão extinguir. Simplesmente eles vão extinguir o dinheiro físico. Assim como outros países já estão nessa linha, né? Os próprios bancos centrais, né? Os próprios bancos centrais já estão muito preocupados, né? Estão criando aí os CDBCs, né? Como o Alessandro falou. Por quê? Porque tem que estar antenado aí com as criptomoedas, né? É a realidade do futuro, né? Aqueles que não conseguirem lançar moedas digitais, né? Eles vão ficar para trás em termos de pagamentos internacionais, né? Hoje a integração das moedas digitais está muito forte, né? Elas recebem um impulso, principalmente aí, né, de alguns bancos centrais ao redor do mundo, né, que vêm adotando os CDBCs, né, as moedas digitais dos bancos centrais, com a finalidade de tornar isso lícito, com a finalidade de tentar regulamentar esse mercado que até hoje ele não está bem regulamentado, né?
Aqui no Brasil, eu não vou nem falar que está bem regulamentado, porque nós não temos regulação com relação às criptomoedas, né? Mas já existem países que estão à frente. Por exemplo, o Japão já está bem à frente, nos Estados Unidos, o próprio Canadá, a Austrália e outros países aí que já têm alguma regulação, principalmente no que diz respeito à prevenção de lavagem de dinheiro com a utilização de criptomoedas, né? Agora, o que fazer quando tiver um ataque de ransomware e o pedido, né, em criptomoeda, né? As empresas elas ficam numa dúvida cruel, né? Pagar ou não? Se eu pagar, qual que é a garantia que eu vou ter os meus dados, né, devolvidos e esses dados não vão ser utilizados para finalidades escusas ou finalidades que possam impactar negativamente a imagem da companhia? Essa é uma dúvida cruel, isso tem que ser verificado caso a caso, analisado. Na verdade, a gente instaura uma verdadeira gestão de crise, né, quando acontece um ataque como esse, né? Nós temos que ter aí toda uma preparação, né, de uma gestão de crises para dar uma resposta mais assertiva, né, e com menos impacto para as companhias, né? E outra coisa, né, como fazer essa rastreabilidade. Hoje, né, só as polícias melhor equipadas nos países, né, e nos países de ponta, que conseguem fazer a rastreabilidade de algumas moedas digitais, de nem todas, ok? Porque existem moedas digitais que são criadas especificamente para encobrir a rastreabilidade, né? Então, nós temos ainda um pouco de dificuldade de realizar essas investigações de acordo com a criptomoeda utilizada, né? A mais utilizada, como a gente sabe, é a Bitcoin. Essa moeda eu já posso adiantar para vocês que existe sim mecanismo de fazer a rastreabilidade do blockchain, né, dos blockchains, e esses mecanismos, essas ferramentas estão disponíveis no mercado, principalmente para as agências de law enforcement, que têm obtido bons resultados, né? E aqui do nosso lado, nas investigações corporativas, né, a gente vai cada vez mais trilhando para obter sucesso e para poder auxiliar as empresas na gestão de crise quando acontecem esses tipos de ataques. Maravilha, maravilha, Nasi. Obrigado aí também pela contribuição. Eu acho que a gente tem tempo de mais uma perguntinha, mas vai ter que ser rápido aí para a gente responder, para a gente conseguir estar dentro do tempo. Obviamente que se a discussão aqui se estender, a gente, né, continua aqui com os colegas que puderem, né, com o público que também puder. Mas eu recebi uma perguntinha aqui, agora eu vou fazer para você, Alessandro, porque eu sei que você tem aí um tempo, você não vai, né, conseguir continuar com a gente após as 11, se for o caso, mas é uma perguntinha, acho que é pergunta rápida, né? Dica de algum procedimento específico para QIC de pagamentos via criptomoeda? Bem, eu não opero atualmente com criptomoeda, mas conheço alguns players de mercado, né? E na minha posição, por exemplo, enquanto instituição de pagamento ou como instituição financeira, nós temos cuidados para fazer o onboarding desse parceiro de criptomoeda, né? Então, eu posso falar sobre esse aspecto. Quando você traz um cliente tradicional, um cliente que é uma instituição de pagamento, um comércio ou uma indústria, você tem uma forma de onboarding em que você vai verificar toda a documentação da empresa, você vai verificar a saúde financeira dessa empresa, os sócios, se ela tem uma reputação de mercado adequada, se não tem mídias negativas, isso tudo já faz parte de um processo de onboarding, né, ou background checking, como a gente chama, que é verificar profundamente quem é o seu parceiro, né, o seu cliente, seu parceiro. Quando você fala de um parceiro que atua em criptomoedas, eu diria que você tem que adicionar camadas a mais de segurança, de verificação, para checar, primeiro, se é uma empresa idônea, né? Eu tive a oportunidade há algum tempo atrás, no início da pandemia, de conversar com um dos grandes players do Brasil de criptomoeda, e ele me falou: Alessandro, infelizmente, é uma realidade que a gente tem cerca de 60% dos operadores de criptomoeda no Brasil com risco. Ou porque a empresa não está devidamente estruturada,
né? Ela tem boa intenção, tem boa fé de fazer um serviço de excelência, mas não está bem estruturada, pode ter problema de vulnerabilidade de dados, problemas regulatórios. E você também tem os maus jogadores, né? Os maus players, aqueles que estão de má fé, né? Que estão ali para encobrir empresas de fachada, encobrir transações que precisem ser ocultas, né? Então, nós temos esse problema. A gente tem no mercado, infelizmente, temos que separar o joio do trigo, mas temos uma grande quantidade de empresas que operam com criptomoeda que oferecem risco, tá? Seja risco reputacional, legal ou até mesmo risco de segurança da informação. Então, para a seleção de clientes como esse, que opera com criptomoedas, você tem que primeiro criar mecanismos específicos para um operante de criptomoeda. Verificar qual a tecnologia que ele usa, se é blockchain, quais são as validações que ele utiliza, qual a corretora que ele utiliza, quais são as partes, né, da cadeia de blockchain dele. São elementos básicos que você precisa identificar, diferente de um cliente tradicional. Então, eu diria que um cliente tradicional ele oferece um risco X, e um cliente que opera com criptomoedas ele vai oferecer um risco Y, que seria maior que X, e que você terá de adotar essas medidas específicas. Inclusive, existem no mercado empresas, principalmente nos Estados Unidos, que são especialistas em fazer o background checking de empresas de criptomoeda. Eu sei o nome de duas, por exemplo, não vou citar o nome aqui, mas são duas muito famosas nos Estados Unidos, que já trabalham para grandes bancos e grandes empresas de meios de pagamento, e que eles fazem esse trabalho de justamente checar a saúde dessa empresa, se ela tem condições de operar no mercado de criptomoeda. Felipe, Onás, vocês têm alguma contribuição final aí da pergunta? Não? Bom, pessoal, estamos chegando aqui, infelizmente, né, passou rápido, já temos 56 minutos de webinar, passou super rápido, é um tema realmente que tem muitos temas, né? O Felipe falou no início, falou, se eu ficasse falando aqui de todos os crimes possíveis e imagináveis, a gente ia ficar o dia inteiro, né? Seria bom a gente ter uma discussão como essa, obviamente que a gente pode expandir depois essa discussão, né, para outras camadas, outros níveis, mas eu queria, né, agradecer primeiramente ao público aí que despendeu, né, um período da manhã para nos acompanhar, né, agradecer a presença, né, do nosso convidado, o Alessandro, que também, né, despendeu aí um pedaço do seu horário comercial de trabalho para estar aqui conosco, né, ao Felipe e ao KLA por toda a parceria, né, que a gente tem feito aí no desenvolvimento do webinar, e ao Onasi também, que é o meu sócio aí, que também trouxe aí todo esse conhecimento voltado ao combate a crimes financeiros. Bom, queria desejar a todos aí um excelente dia, né? São Paulo é feriado amanhã, então excelente feriado para quem for do estado de São Paulo e para o restante um excelente final de semana aí para todos. Obrigado a todos, grande abraço. Obrigado, foi um prazer, uma grande oportunidade. Muito obrigado a todos. Tenham um bom dia. Bom dia. Bom feriado. Igualmente. Um abraço.